Salma pede para o advogado processar Leonardo. Ela garante que Léo não vai ver a filha. Enquanto isso, Leonardo pensa em Ângela. Leonardo também relembra o conselho de Geraldo. Ele vê a ligação de Salma e se irrita, mas resolve atender a insuportável. A perversa comunica ao marido que vai processá-lo por abandono parental. Ela exige que ele volte para o apartamento e garante que a bebê vai odiar o pai devido ao abandono. Leonardo comunica à perversa que vai continuar amando Ângela. Salma ameaça sumir no mundo com a criança. Ela intimida Leonardo e comemora o sucesso do plano. Ângela relata que o seu coração é de Leonardo. Álvaro e Léo sofrem, cada um por seus motivos. Ângela deseja ser feliz com Leonardo. Ela encerra o áudio. Samantha surge enfaixada. Ela conhece Braulio. O cirurgião relata que a cirurgia foi bem sucedida. Braulio admite para Samantha que vai precisar de outras cirurgias. Ela não gosta da notícia e fala para Braulio que quer voltar a ser o que era antes. Ele relata que ela pode recuperar apenas o movimento facial. Samantha fica irritada e deseja ter seu rosto de volta agora. Samantha entra em surto. Ela assusta Braulio e Nélida. Samantha jura vingança a Geraldo, Álvaro e Ângela, os responsabilizando pelo ocorrido. O viúvo visita a Adela. Geraldo fala para a parceira que não pode tirar os olhos de Samantha, pois ela segue louca. Adela sugere que o amado esqueça os problemas por hora. Geraldo recebe uma mensagem e estranha ao perceber que Abraão o procura. Geraldo lê a mensagem do advogado. Geraldo descobre que Álvaro chantageou Abraão e escuta o áudio que comprova a falcatrua do genro. Nélida se coloca às ordens de Samantha. A patricinha pergunta por Álvaro. Nélida não sabe o que responder. Ela revela para Samantha que Álvaro ficou cego. A escandalosa fica chocada com a notícia. Ângela conta para Álvaro que Samantha ficou desfigurada. Álvaro deseja receber alta. Nélida e Ângela o desestimulam. Álvaro pede roupas e pijamas para Ângela. Nélida conta para o bígamo que Samantha o expulsou da mansão. Ed escreve uma carta para o orfanato, expondo seus sentimentos por Estrelinha. Ed garante que vai cuidar bem dela, mesmo que não tenha ajuda. Ele relata que vai enchê-la de amor e prezará pelo bem-estar dela. Estrelinha dorme. Oscar procura Leonardo e o deixa alarmado. Oscar admite que enviou o recado anônimo sobre o atentado contra Ângela para ele. Leonardo não se surpreende. Oscar conta para Léo que mentiu por Samantha. Leonardo repreende o capacho. Oscar admite que teve medo de Samantha. O médico chama o secretário de covarde. Oscar admite para Leonardo que está arrependido. Léo exige que o fracote denuncie Samantha. Oscar lembra que ninguém vai acreditar na palavra dele, pois não tem nenhuma prova contundente. O médico pede para o secretário localizar Jerônimo. Oscar obedece a Leonardo. Léo relata que o secretário também pode ser preso. Oscar não se importa em pagar por seu silêncio. Mirtes queima a carta de Yolanda. Geraldo mostra o áudio para Nancy. Elas ressaltam que Álvaro cometeu uma fraude. Geraldo comenta com Nancy que Abraão resolveu sair de cena devido a uma chantagem do Pícamo. A advogada pega alguns documentos que também atestam o rombo nas finanças do consórcio. Nancy relata que Geraldo já tem provas suficientes para afundar Álvaro. O viúvo fala para a empregada que Álvaro já está convalescente. Geraldo comenta com Nancy que as circunstâncias mudaram, achando que não é hora para agir. Ele percebe que a advogada está preocupada com Abel. Abel se mexe e sonha com uma chinelada. Ele se assusta. No sonho, Abel pega o chinelo. Ele procura a parenta. Abel acredita que a avó quer levá-lo. O mecânico vê o seu corpo sem reação. Abel recebe outra chinelada e não entende o que está havendo. Nancy fala para Nélida que precisa de água. Ela quase cai dura no chão. Nélida segura Nancy. A advogada acha que é apenas estafa. Nancy rejeita os cuidados de Nélida. Ela sai. Valdomiro conta para Félix que Luiz e Pablo se casaram no hospital. O marginal fica irritado e quebra tudo. Félix fala para Valdomiro que vai ter que destruir a vida de Luiz e Pablo. A empregada e Guigo chegam na Rede TV. O garoto se prepara para o concurso.
Luiz e Guigo entram no estúdio. O garoto sente um grande frio na barriga. Guigo conhece o produtor do programa, que pede para ele cantar bem. Guigo segue se preparando e quase tem um treco. O coitado solta a voz. Devido ao nervosismo, Guigo desafina. Luiz sente pena do filho. O empresário encerra a audição e avisa que Guigo não tem uma boa voz. Guigo pede outra chance para o produtor. Luiz também intercede pelo filho. Dário encontra Júlio. O capitão relata que, graças ao pediatra, conseguiu falar com Leonardo. Dário insinua que Júlio magoou o filho. Ele também relata que o capitão feriu Flávia. Júlio comenta com Dário que precisava se vingar de Mirtes. O capitão informa ao pediatra que Leonardo tem que conhecer a própria mãe. Júlio revela para Dário que Mirtes foi uma prostituta. Leonardo pede um conselho para Nancy. Ele descobre que pode perder os direitos da filha. Nancy sugere que Leonardo volte a morar com Salma antes de oficializar o divórcio. Dalva tem uma mala para Álvaro. O bígamo fala para Ângela que está preocupado com o futuro. Álvaro revela para Ângela que virou um sem-teto. Ele relata que Clarinha não tem para onde ir. Álvaro pede para Samantha hospedá-lo. Ela o informa que nada vai mudar entre eles. Ele começa a bolar um novo plano. Ângela fala para Álvaro que só Josué os une. Ele finge entendê-la. Luiz convence o empresário a escutar Guigo de novo. O garoto fala para o adulto que já está mais calmo. Guigo comenta com o empresário que também se afetou por estar passando por problemas familiares. O careca relembra que o garoto vai ter sua última chance. A audição começa novamente. Leonardo teme que Salma o siga infernizando. Nancy relata que o médico está se expondo ao abandonar a esposa repentinamente. Léo percebe que não tem como provar que deu dinheiro para Salma. Nancy descobre que o médico não está com os recibos dos gastos e ressalta que a situação segue complicada. A advogada admite para o cliente que Salma pode mentir muito diante do juiz. Léo volta a se estressar. Ele relembra que deixou o apartamento para Salma. Nancy relata que o médico precisa sustentar a própria filha, e junto com a esposa. Leonardo nota que Salma vai ter vantagem no processo. O bonitão informa a Nancy que não pode perder a filha. A advogada fala para o cliente que o juiz que vai prezar pelas provas. Dário fica surpreso com a revelação de Júlio, que conta que Mirtes segue cobrando para transar. Júlio admite para Dário que foi para a cama com a bruxa de novo. O pediatra sugere que o capitão alerte Leonardo. Júlio teme decepcionar o filho. Dário comenta que Leonardo está muito ferido e muito magoado. Dário relembra que também sentiu raiva de Flávia após descobrir a verdade sobre Sandro. Júlio não sabe o que fazer e teme despertar a fúria do filho. Dário e Júlio ressaltam que Leonardo está de mal com a vida por culpa da mãe. O pediatra relata para o capitão que ele pode conquistar a confiança de Leonardo. Guigo solta a voz e impressiona todo mundo. Luiz grava a apresentação do filho, que não desafina. Ela morre de orgulho dele. O careca e o colega aplaudem Guigo. Luiz se emociona. Guigo fica feliz com seu desempenho. O careca admite que o garoto tem bastante talento. Luiz pede a opinião do empresário e ele avisa que Guigo é um dos melhores candidatos do concurso. Guigo é aprovado para a próxima etapa. Ele sente medo da concorrência. Ed apresenta sua petição para o assistente social. O engravatado admite que errou ao entregar estrelinha nas mãos dos bandidos. Eles desejam o melhor para a coitada. O assistente social admite que o fato de Ed ser solteiro é um empecilho para a adoção. Ele avisa ao engravatado que pretende ter um emprego fixo no Hospital Vega. Mirtes entrega os documentos da nova fundação para Geraldo. Ângela presencia a cena e estranha a benevolência da vilã. Geraldo relata que a amiga faz um trabalho estupendo. A megera segue bancando a digna. Geraldo conta para Ângela que a proposta para a construção do hospital já foi aprovada. Ângela comemora. Geraldo relata para as damas que elas devem correr contra o tempo. Mirtes comunica a Ângela que o dinheiro da fundação deve ser gerido com transparência, pois sequer um centavo pode ser desviado para outra finalidade. Ângela não percebe que está prestes a cair em uma arapuca. Ela tem a ideia de fazer um evento no hospital. Geraldo e Mirtes aprovam. A Víbora toma a frente da organização do evento.
Braulio tira as faixas do rosto de Samantha. A patricinha volta a se olhar no espelho e não nota nenhuma diferença. Samantha fala para Braulio que segue horrível e o chama de incompetente. Braulio comunica a Samantha que o processo de reconstrução facial pode durar meses ou anos. A escandalosa ofende o cirurgião e segue com dores. Braulio modifica o medicamento da paciente. Ele relata que Samantha já está acostumada com fortes ansiolíticos e por isso os remédios não fazem muito efeito não. Braulio exige que a patricinha use uma máscara terapêutica. Samantha expulsa o cirurgião do quarto. Braulio sai. Valdomiro procura Samantha. Ela não entende nada, pois não o conhece. Valdomiro se apresenta para Samantha e cita Félix. Ela o informa que não quer tratos com o marginal e ameaça chamar os seguranças. Valdomiro avisa para a escandalosa que Félix sabe de tudo sobre Jerônimo e pode entregar a cabeça dela. Samantha se intimida. Clarinha trabalha com Sebastião e os dois desejam publicar a história o quanto antes. Sebastião comenta com Clarinha que viu o anúncio de um concurso internacional que dá uma bolsa de estudos em Barcelona para o vencedor. A jovem deseja participar da competição. Clarinha fica receosa e fala para Sebastião que Álvaro precisa dela. O desenhista sugere que a amiga foque no concurso antes de tomar uma decisão definitiva. Eles dialogam sobre o final da história. Dário orienta a subordinada. Leonardo aparece e aborda o pediatra. Dário confessa para Léo que segue sofrendo por Clarinha. O médico ressalta que Dário tem muita força de vontade. Dário comenta com Leonardo que voltou a conversar com Júlio. Ele sugere que o bonitão escute o pai. Dário relembra que Léo o ajudou a perdoar Flávia. Geraldo mostra o áudio de Álvaro para os sócios. Eles tomam medidas contra o bígamo. Geraldo sugere que os sócios levem o estado de Álvaro em consideração. Os acionistas destituem Álvaro do cargo. Eles ressaltam que o bandido também precisa devolver o dinheiro que roubou, ou do contrário, vai para a cadeia. Geraldo apoia a decisão dos sócios e acha que todos estão sendo justos. Geraldo relata que Álvaro precisa de um substituto. Ele apresenta seu candidato ideal para os demais empresários. Ângela cuida de Álvaro. Ela sugere que ele ande sozinho mesmo sem enxergar. Ângela pede para Álvaro usar a memória. Ele fecha os olhos e sente o cheiro do quarto. Álvaro segura o soro. Ele conta os passos, mas tropeça e se irrita. Álvaro sente a mesa. Geraldo entra no quarto e pede para falar a sós com Álvaro. Álvaro avisa que Ângela pode ouvir a conversa. Geraldo avisa que aquilo dali é um assunto delicado. Ângela segue no quarto. Geraldo comunica a Álvaro que descobriu todas as fraudes dele. Ângela fica abismada. Geraldo avisa que Álvaro está encurralado. Álvaro não se defende. Geraldo lhe avisa que o conselho hospitalar quer o dinheiro de volta. Ângela morre de vergonha. Álvaro avisa que está disposto a devolver a bufunfa. O bígamo é despedido do hospital. Nancy faz um teste de gravidez. Ela descobre que está grávida e chora. Ângela repreende Álvaro. Ele garante que está arrependido. Ângela morre de decepção, mas Álvaro avisa que estava só cuidando do futuro deles. Ângela exige que Álvaro não a envolva em suas tramóias. Ele admite que é um lixo. Ângela percebe que Álvaro não tem consciência e que ele é um péssimo exemplo para Josué. Álvaro avisa que ela não pode abandoná-lo. Ela o deixa falando sozinho. Oscar procura Nélida e a informa que precisa dos pertences de Samantha. Oscar encontra o celular destruído da patroa. Ele decide pegar o chip. Nélida fala para Oscar que vai fazer sua ronda. Ele não consegue ligar o celular de Samantha. Oscar liga para Tony e pede a ajuda do hacker. Leonardo encontra Ângela na porta do elevador. Eles agem de forma cordial. Leonardo relata para Ângela que Álvaro nunca vai mudar. Ela admite que sente pena do vagabundo e que está animada, mudando de assunto, com o andamento da fundação. Ele sugere que Ângela tome cuidado com Mirtes. Os dois entram juntos no elevador. Leonardo abraça Ângela. Ele quase a beija. A porta do elevador abre e um estranho os interrompe. Os pombinhos dissimulam. Leonardo sai do elevador. Flávia conta para Geraldo que vai deixar o hospital, porque vai para o Canadá.
Flávia fala para Geraldo que finalmente vai realizar seu sonho. Ele a parabeniza e relata que ela vai fazer falta. Geraldo confessa que já não ama o hospital. Ele comenta que sua vida virou de cabeça para baixo. Geraldo confessa também que perdeu a paixão pela medicina. Geraldo relata que precisa recuperar a si mesmo. Flávia sugere que o viúvo faça uma mudança radical. Leonardo cuida de um paciente. Oscar entrega um número de Jerônimo para Léo. Nélida e os enfermeiros ajudam Pablo. Todos seguem preocupados com Abel. Pablo se deita na cama. Luiz fica de olho no marido. Nélida se retira. Luiz admite para Pablo que Abel só tá piorando. Pablo se sente culpado pelo estado do primo e Luiz o consola. Leonardo pede mais informações para Oscar. Oscar conta para Léo que escutou Samantha garantindo que Josué não iria nascer, mas ele não tem prova nenhuma disso. Leonardo não sabe como incriminar a maldita. Oscar sugere que o médico pressione Jerônimo. Oscar comunica a Léo que vai apresentar sua renúncia. Léo reconhece que Oscar demorou muito para falar alguma coisa, mas exalta a atual atitude dele. Leonardo relata que Oscar está agindo de forma digna. Guigo conta para Pablo que adorou cantar na TV. O pequeno confessa para o padrasto que sentiu saudade dele durante a apresentação. Pablo acredita que Guigo será famoso. O garoto pretende comprar uma casa para a mãe. Guigo e Pablo disputam luz e se divertem. Ângela encontra Geraldo na vila. Ela percebe que ele está choroso. Geraldo fala para Ângela que não deseja a desgraça de Álvaro. Eles olham para a Virgem. Ângela admite para Geraldo que Álvaro está sofrendo. O viúvo confessa para a enfermeira que não aguenta mais lidar com tantos problemas. Geraldo conta para Ângela que perdeu a capacidade de sorrir. Ele sente muita falta de Beatriz. Geraldo fala para Ângela que não reconhece Samantha. Os dois se abraçam. Mirtes e Salma comem na mansão. A Megera se sente a dona da cocada preta e chama Dalva de tonta. Mirtes humilha a pobrezinha. Salma sugere que a sogra seja amável com os empregados. Mirtes avisa a Água de Salsicha que vai ficar com tudo de Geraldo. Ela planeja se livrar de Samantha também. Mirtes avisa a Salma que vai afundar Samantha na bebida. A víbora relata para Nora que teve uma nova ideia para destruir Ângela. As vilãs planejam a prisão da enfermeira. Geraldo fala para Ângela que o cortiço é seu único refúgio. Ele também exalta a companhia de Adela. Geraldo conta para Ângela que tomou uma decisão. Ele avisa que pretende ser discreto. Geraldo exige o silêncio de Ângela. Ele reitera que só ela e Adela vão conhecer o seu plano. Instantes depois, Geraldo e Adela cozinham juntos. Luiz, Guigo e Ed chegam para o jantar. Josué ganha presentes dos adultos. Guigo conta para Ângela que aproveitou uma promoção. Ela sugere que os amigos não se incomodem. Luz também colabora no jantar. Guigo ressalta que Josué está deixando de ser feio. Todos gargalham. Luz conta para os demais que Guigo foi aprovado em uma audição da Rede TV. O garoto é ovacionado pelos presentes. Adela e Geraldo sentem saudade dos Pérez. Luz mostra o vídeo da apresentação de Guigo para os amigos. Nancy vai ao quarto de Abel e teme que ele não acorde mais. Nancy conta para Abel que está grávida. O pobrezinho não reage. Ela avisa que precisa dele. Abel abre os olhos e emociona Nancy. Ele descobre que será pai. Abel acha que não vai saber criar uma criança. O mecânico pergunta por Pablo. Nancy garante que Pablo está bem. Abel exige ver o primo. Nancy relata que Abel tem olhos lindos. Ela o abraça. Adela reza com Geraldo e pede a ajuda da Virgem. Geraldo ora pela recuperação de Samantha e deseja que a filha se redima. Adela pede para Geraldo confiar na Virgem. Eles demonstram a fé. Geraldo fala para Adela que Samantha precisa de algo que a obrigue a reagir. Félix pega um barbeador e chora diante do espelho. Félix tira a barba e esfrega um creme em sua cara. Félix segue tirando os pelos com uma gilete. Ele muda de visual e pensa em pagar de bom moço para concluir sua vingança. Félix experimenta uns óculos. Félix continua coringando. Leonardo entra em seu quarto e pensa e pensa. Léo envia um áudio para Salma. Ele convoca a esposa para uma conversa. Salma descobre que Leonardo já se decidiu.
Vestido de enfermeiro, Félix entra no hospital e se esconde de Nélida. Ele anda de cabeça baixa. Félix segue atento à movimentação. Ele entra no quarto e sorri. Félix vê Pablo. O pobrezinho, que estava dormindo, acorda. Félix pega o travesseiro e começa a sufocar Pablo. O coitado perde as forças. Álvaro informa a Ângela que precisa ligar para Léo. Ela o ajuda. Ângela entrega o celular para Álvaro. Ele conversa com Leonardo. Léo estranha a ligação. Álvaro comunica ao mocinho que vai morar com Ângela. Leonardo fica fulo da vida. Salma chega na casa de Ângela e avisa a rival que Leonardo vai voltar para o apartamento. Ângela não acredita. Salma mostra o áudio de Leonardo para Ângela. Ângela se decepciona com o prometido. Félix tortura Pablo. Nélida aparece e Félix ameaça matá-la. Nélida corre e grita por socorro. Ângela acha que Salma só quer colocá-la contra Leonardo. Salma nega e Ângela exige que a vagabunda pare de chantagear seu amado. Salma avisa a rival que Léo vai priorizar a família. Ângela ressalta que Salma não tem o amor de Leonardo. Salma garante que Ângela não vai vencer a guerra. Salma exige que a rival suma do mapa e garante que é invencível. Nélida grita que estão matando Pablo. Abel corre e se desespera. Leonardo relata que Álvaro está jogando sujo. O bígamo fala para o rival que Ângela tem humanidade. Os dois batem boca. Álvaro relembra a Léo que é o único pai de Josué. Eles disputam Ângela. Leonardo relata que a cegueira não transformou Álvaro em uma boa pessoa. Álvaro avisa ao rival que só almeja a felicidade de Ângela. Álvaro inventa que não quer discutir e encerra a ligação. Ângela avisa a Salma que vai ficar com Leonardo. Salma, por sua vez, avisa que vai continuar manipulando o marido. Ela exige que Ângela pare de agir como uma vadia e avisa que a bebê deles foi concebida com amor. Salma sugere que Ângela cuide de Josué, o chamando de bastardo. Ângela se revolta com o comentário. Salma volta a relatar que Ângela está destruindo um lar. Ângela exige que a rival respeite Josué. Salma informa a Ângela que é capaz de atentar contra a vida do filho dela. Ângela fica intimidada. Abel e Nancy se arrastam até o quarto de Pablo. Abel bate em Félix. Ele revida e derruba Abel no chão. Um policial aparece. Félix pega sua arma e ameaça atirar em todos. Félix desarma o policial. O marginal segue armado e foge. Félix cai no corredor. O policial pega a arma de novo e eles iniciam uma perseguição. Pablo segue desacordado. Adela garante para Ângela que Salma não vai fazer nada contra Josué. Elas amaldiçoam a bruxa. Adela relembra a Ângela que Salma é especialista em manipulação. Adela sugere que Ângela converse com Leonardo. Ângela recebe uma mensagem do amado. Leonardo esfrega na cara de Ângela que já sabe tudo sobre Álvaro morar com ela. Ângela fica encurralada. Adela e a filha deduzem que Álvaro abriu a bocona. Ângela responde Leonardo e avisa que também descobriu os planos dele com Salma. Pablo sobrevive. A enfermeira cuida de Abel. O mecânico comenta com Pablo que Félix enlouqueceu. Luiz chega na clínica. Abel revela para a pobre coitada que Félix tentou matar Pablo. Luiz fica chocada. Pablo pontua que o primo salvou sua vida de novo. Os Pérez se declaram. O doutor relata que Abel precisa passar por mais exames devido ao golpe que sofreu. Os Pérez se alfinetam. Abel é levado pelo enfermeiro. Luiz chora. Ângela entrega Josué para Adela. A coitadinha recebe Leonardo. Adela decide levar Josué para o quarto. Leonardo fala para Ângela que eles precisam ter uma conversa. Ângela relata que o prometido está falhando em sua promessa. Leonardo avisa a Ângela que precisa ceder pelo bem da filha e reclama que ela não tem justificativa nenhuma para hospedar Álvaro. Ângela avisa a Leonardo que não pode deixar Álvaro e Clarinha na Rua da Amargura. Os dois trocam acusações e não percebem que estão sendo manipulados. Eles não chegam a um acordo. Leonardo avisa que Ângela não entende nada. Ela pensa que ele também não entende nada. Leonardo a deixa falando sozinha.
Geraldo descobre que Félix entrou no hospital e ameaça demitir os seguranças incompetentes. Geraldo descobre que Félix fugiu. Hélida conta para o viúvo que a polícia foi acionada. Geraldo ordena que Pablo e Abel sejam protegidos. Félix volta para o esconderijo. Valdomiro chama a atenção do compadre. Félix garante que não vai descansar enquanto Pablo estiver vivo. Valdomiro teme que o compadre seja preso. Félix bate o pé de que não se importa com o seu destino, desde que tire os Pérez de circulação. Ângela e Ed conversam sobre as práticas médicas. Ela comenta com o amigo que a bolsa acadêmica a ajudou muito. Ed fala para Ângela que precisa de um emprego fixo para sustentar Estrelinha. Oscar aparece e Ângela resolve sair. Oscar fala para Ed que já agiu e conta que precisa do namorado para seguir em frente. Ed abraça Oscar e os dois se reconciliam. Ed pede a ajuda de Oscar com Estrelinha. Oscar conta para o namorado que vai deixar o emprego e que abriu o jogo com Leonardo. Ed morre de orgulho dele. Clarinha e Sebastião abordam Dário. Ela fala para o pediatra que precisa imprimir a novela gráfica, ressaltando que está sem dinheiro para isso. Dário decide emprestar seu notebook para os jovens. Ele é frio com os dois. Clarinha percebe que o ex-noivo está estranho. Dário fala para Clarinha que quer esquecê-la. Sebastião interrompe os dois e conta para Dário que Clarinha vai participar de um concurso que dá para o vencedor uma bolsa de estudos em Barcelona. O pediatra deseja sorte para os dois. Álvaro conta os seus passos. Nélida o observa e avisa que ele está se saindo bem. Nélida cita Samantha. Álvaro relembra que não pretende conversar com a esposa. O bígamo toca na porta. Ângela briga com Álvaro e reclama que ele não tinha o direito de perturbar Leonardo. Álvaro inventa que só queria evitar problemas. Ângela avisa que Álvaro continua o mesmo infeliz. Ele admite que não suporta Leonardo. Ângela esculhamba Álvaro. Ele avisa que sabe ser sincero. Ângela reclama que não vai voltar a confiar nele. Álvaro se faz de vítima. Ela admite que sente vontade de largá-lo no meio da rua. Leonardo relata que Salma não cansa de criar intrigas e encher seu saco. Ela reclama pela felicidade da filha. Leonardo relembra a vilã que está cedendo à chantagem só para ficar perto da criança. Ela exige que ele a faça feliz. Leonardo fala para Salma que vai seguir amando Ângela. Salma insinua para o marido que Ângela vai ficar com Álvaro no interior. Salma chama Léo de ingênuo. Ela relata que Ângela nunca vai esquecer Álvaro. Leonardo avisa a Salma que não suporta olhar para aquela cara anêmica dela. Ela garante que pode fugir. Leonardo pega as chaves e sai, deixando a chata sozinha. Salma reitera que Leonardo não vai descansar. Oscar vai ao quarto de Samantha e questiona a patroa. Samantha acredita que Oscar não se preocupa com ela. Ele a informa que vai deixar um emprego e admite que entregou a cabeça dela. A vilã o detona, mas Oscar não tá nem aí para as ameaças porcas dela. Ela o jura de morte. Ed grava Samantha. O estudante avisa que pode denunciar Samantha caso algo aconteça com Oscar. Clarinha descobre que Álvaro cometeu uma fraude. Ele a informa que não queria voltar a ser pobre. Clarinha relata que Álvaro voltou a decepcionar o mundo inteiro. Ela insinua que o pai não merece o amor de ninguém e sugere que o ceguinho se sirva sozinho. Ele derrama água em sua mão e Clarinha o limpa. Álvaro pede para saber mais sobre a vida da filha. Clarinha conta para Álvaro que pretende estudar em Barcelona, mas não quer abandoná-lo. Álvaro sugere que ela refaça sua vida. Ele garante que vai reconquistar Ângela. Clarinha sugere que o pai pare de bolar planos. Álvaro admite que não vai conseguir mudar. Clarinha exige que ele pare de manipular meio mundo. Braulio coloca uma máscara em Samantha. Ela reclama que não vai voltar a ter uma vida social. Braulio pede para Samantha não se alterar. Ela relembra que era a rainha da internet. Samantha se olha no espelho e volta a quebrar tudo. Nancy explica os trâmites do divórcio para Leonardo e avisa que o cliente deve registrar os gastos que tem e terá com a filha. Nancy avisa a Léo que eles podem virar o jogo contra a Salma. A advogada sugere que o bonitão seja cauteloso. Leonardo comunica a Nancy que vai contar os dias para sair do apartamento.
Ela o informa que eles vão iniciar os trâmites da pensão alimentícia, pois dessa forma Salma não vai ter como latir. Leonardo descobre que vai precisar passar 2 semanas com aquela bruxa. Nancy admite que o cliente pode perder Angela. Leonardo fala para a advogada que não quer ferir Angela e nem a filha. Samantha encontra Valdomiro e avisa que descobriu que Félix tentou matar Pablo no hospital. Samantha acha que Félix é burro e não confiável. Valdomiro avisa que Félix faz de tudo para conseguir o que quer. Samantha decide se aliar ao marginal. Valdomiro a extorque. Samantha entrega a grana para o advogado dele. A Patricinha fala para Valdomiro que pretende se reunir com Félix cara a cara. Ela exige que o advogado passe o recado para o bandido e o dispensa. Ela relata que Oscar vai pagar caro pela traição. Garcia conta para Leonardo que Jerônimo vai cair a qualquer momento. O médico pede para o inspetor mantê-lo atualizado. Leonardo relata que Oscar já está livre de culpas. O secretário fala para o bonitão que apresentou a renúncia. Oscar se despede de Leonardo. Ângela entra no elevador e Leonardo a persegue. Ele se desculpa com ela. Léo entrega uma flor para Ângela. Os pombinhos lembram um ao outro que não podem brigar por causa dos vilões. Leonardo sugere que Ângela deixe Álvaro na Rua da Amargura. Ela garante que não vai ter nenhum tipo de relação com o bígamo e que só está hospedando ele por um tempinho. Leonardo a beija. Os dois quase são flagrados e dissimulam. Dias depois, começa o evento em prol da nova fundação. Ângela recebe os convidados. Leonardo pede para participar do evento. Salma e Mirte se irritam. A profissional verifica a pressão de Pablo. Abel brinca com a situação. Os Pérez são machistas com a enfermeira. Guigo exige que os idiotas respeitem a profissional. Pablo chama Abel de burro e eles trocam ofensas. Os dois brigam com as cadeiras de rodas e Guigo cuida dos adultos. Eles não param de discutir. Luiz surge com uma nova carta da Rede TV. Guigo lê o bilhete. Samantha e Félix se reúnem na mansão. Ela admite que vai precisar dele. Ele também avisa que ela vai ser de grande utilidade. Samantha comunica a Félix que quer se vingar de Ângela e Álvaro. Jerônimo aparece. Ele é recebido pelos vilões. Samantha serve bebida para os cúmplices. Ela decide verificar como está o jantar. Félix e Jerônimo fofocam sobre Samantha. Eles desejam ser milionários, para assim arrancarem muito dinheiro da burra. Álvaro chega na vila. Ele pede para segurar Josué. Adela entrega um neto para o bígamo. Álvaro fala com o filho, enquanto Ângela e Adela morrem de preguiça. Elas fofocam um pouco e vão para o quarto. Adela não gosta da presença de Álvaro. Álvaro promete a Josué que jamais vai abandoná-lo. Félix e Jerônimo bebem. Félix relata para o enfermeiro que Samantha preparou uma surpresa. Félix pega uma corda e enforca Jerônimo até a morte. Félix fala para Samantha que já concluiu o serviço. A mascarada percebe que Jerônimo morreu e brinda com Félix. Ângela pede para Adela manter a calma. Adela reclama que Álvaro é um filho da mãe. Ângela sugere que Adela entenda a situação do bígamo. Adela deseja jogar Álvaro no meio da rua. Ângela desautoriza a mãe. Adela relembra à filha que Álvaro já a abandonou. Ângela lembra que não é como o bígamo. Adela avisa à filha que Álvaro vai ser um péssimo exemplo para Josué. As duas se desentendem mesmo. Adela insinua que a filha está sendo uma boba. Ela acha que Ângela vai sair magoada da situação. Ângela fala para Mamacita que precisa de apoio. Adela dá para trás e avisa que Ângela vai se arrepender de sua decisão. Guigo se anima com o recado da Rede TV. Ele, Luiz e os Pérez cantam. Pablo e Abel sugerem que Guigo mantenha os pés no chão. O garoto fala para os amigos que está animado. Abel conta para os demais que vai ter alta. Pablo fica feliz. Abel comenta com os presentes que vai ter que procurar outro emprego. Luiz acredita que tudo vai ficar bem. Guigo promete sustentar os adultos. Ele faz planos para o futuro. Pablo fala para Luiz que não tem previsão de alta. Ela abraça o marido e Guigo.
Félix e Valdomiro limpam a cena do crime. Samantha os apressa. Félix e Valdomiro carregam o corpo de Jerônimo. Samantha se despede para sempre do enfermeiro. Flávia arruma seus pertences. Dário encontra a mãe e os dois choram. Dário fala para Flávia que vai sentir saudades dela. Os dois se abraçam. Dário volta a pedir perdão para Flávia. Ela admite que não foi uma boa mãe. Dário acredita que não valorizou Flávia. Dário ressalta que a mãe se sacrificou por ele. A emoção paira pelo ar. Flávia fala para Dário que sente orgulho dele. Os dois não conseguem parar de chorar. Dário deseja que Flávia seja feliz. Ela pede sigilo ao filho, porque Júlio não pode saber nada sobre sua partida. Dário não gosta disso, mas Flávia o obriga a continuar calado. Leonardo chega na mansão e questiona Samantha. Ela insinua que Léo não é um bom médico e avisa que Álvaro vai ficar com Ângela. Leonardo não acredita nisso. Samantha tenta a qualquer custo despertar o ciúme nele. Leonardo acha que Ângela não ama Álvaro e insinua que Samantha errou ao expulsar o bígamo de sua casa. Leonardo garante que não sente medo da concorrência inexistente de Álvaro. Samantha informa ao bonitão que não entra em um jogo para perder. Leonardo insinua que ela já está derrotada. Samantha garante que vai acabar com a vida de Álvaro e Ângela. Leonardo acha que a mascarada só late, mas não morde. Luiz sugere que Pablo descanse. Ele relata que a esposa deve continuar apoiando o sonho de Guigo. Luiz comenta com Pablo que o garoto não teve uma vida fácil. Ela fala para o marido que Guigo adora estar em cima do palco. Pablo percebe que Luiz tem muita vontade de viver. Ele deseja que Guigo o veja como pai. Samantha chama Leonardo de ingênuo. Ela garante que Álvaro come na palma de sua mão. Leonardo chama Samantha de viciada e lembra que ela acabou com a vida de todos. Samantha insinua que a vida de Leonardo é muito fácil. Ele lembra que ela não pode se vingar dos demais por mero capricho e exige que a vilã não ataque Ângela. Ela sugere que ele valorize Salma. Leonardo fala para Samantha que Salma não passa de uma manipuladora. Samantha exige que o médico siga casado com Salma. Geraldo entra na casa de Ângela. Eles se encontram. Ângela fala para Geraldo que teve motivos para hospedar Álvaro. O viúvo informa a Ângela que não pretende se meter na vida dela, mas teme que Álvaro a manipule. Ele a informa que não pretende perdoar o vagabundo. Samantha decide tomar uma. Ela fala para Leonardo que vai torturar Álvaro até a morte. Leonardo percebe que a doida está doida. Samantha mostra sua face para Leonardo, mas ele não se assusta. Leonardo chama Samantha de venenosa. Ele lembra que ela é uma vergonha para os pais. Samantha fala para Léo que todos a trocaram por Ângela. Ela avisa que não cai no jogo da enfermeira. Leonardo rasga elogios para Ângela e avisa que vai localizar Jerônimo. Leonardo ameaça colocar Samantha na cadeia. Ela sugere que ele mande lembranças para Jerônimo. Samantha dispensa Leonardo. Valdomiro se arrepende por ter ajudado Félix. O advogado teme ser preso. Félix sugere que Valdomiro pense apenas no dinheiro. Eles planejam fugir. Valdomiro limpa o seu rosto. Félix ri na cara do compadre. Clarinha ensina Álvaro a andar pela casa de Ângela. Ele segue irritado com seu estado. Álvaro fala para Clarinha que está triste e angustiado. Ele relata para a filha que vai perder o dinheiro que demorou para conseguir. Clarinha sugere que Álvaro repare os seus erros. Ele teme não reconquistar Ângela. Clarinha sugere que Álvaro seja gentil com a enfermeira. Ela relata que o pai não pode sentir pena de si mesmo e sugere que ele use os seus encantos para o bem. Álvaro avisa que não é uma boa pessoa, mas Clarinha confia que ele ainda vai tirar essa ambição do corpo. Ele a obedece e pede a ajuda dela. Valdomiro fala para Félix que os moradores da vila seguem devendo até as calças para eles. Um marginal sugere que o advogado tome sérias medidas contra os pobres. Valdomiro relembra que Félix está foragido. O marginal informa ao compadre que tem um novo plano e garante que pode se virar sozinho. Valdomiro teme que Nancy contra-ataque. Félix sugere que Valdomiro suborne o juiz. Ele relembra que tem dinheiro de sobra. Valdomiro sugere que Félix poupe um pouco sua grana. O marginal garante que vai recuperar Luiz. Ed ganha a guarda temporária de Estrelinha.
O assistente social percebe que Estrelinha vai ficar bem na vila. Estrelinha abraça Ed. O assistente social avisa que ela deve seguir com o tratamento. Luiz, Adela e Geraldo reencontram Estrela. Os adultos agradam a pequenininha. Estrelinha conta para os demais que não pretende voltar a partir. Ela sente saudade dos Pérez. Ed e o assistente social admiram a alegria de Estrelinha. Álvaro pede para Clarinha ensiná-lo a ser uma boa pessoa. Ela relata que o pai não pode voltar a mentir. Álvaro garante que Ângela é tudo em sua vida. Clarinha acredita que vai conseguir redimir o pai. No dia seguinte, Pablo escreve uma carta para Guigo. Abel invade o quarto do primo. Pablo comenta com o mecânico que quer que Guigo o chame de pai. Abel sugere que o primo não pule etapas. Pablo rasga a carta. Abel conta para o primo que vai voltar para a vila. Ele sugere que Pablo siga lutando por sua recuperação. Ângela conta para Adela que vai encontrar um empresário que vai fazer uma grande doação. A cozinheira revela para a filha que Geraldo quer deixar o cortiço. Elas lamentam. Leonardo visita Ângela e ele entrega cafezinho para ela. Josué começa a chorar. Ângela sugere que Leonardo não a visite. Ele avisa que não suporta ficar longe da amada. Ângela evita o beijo de Leonardo. Ele a abraça, admitindo que segue com ciúmes de Álvaro. Ela o relembra que o bígamo está doente, diferente de Salma. Os dois voltam a se estranhar. Leonardo oferece uma carona para Ângela e ela aceita. Dário encontra Júlio e decide quebrar a promessa. Dário revela que Flávia está prestes a ir embora e sugere que o capitão tome uma atitude. Dário garante para Júlio que Flávia ainda o ama. O capitão não desiste de sua vingança. Dário sugere que Júlio valorize Flávia. Ele faz o capitão refletir. Dário relata que Júlio precisa voltar a amar. O capitão reitera que alguém precisa colocar um freio em Mirtes. Dário insinua que Júlio não vai voltar a ver Flávia. Nancy conta para Ângela que já revisou os papéis da fundação e comenta que Mirtes não pode ter tanto poder. Elas ressaltam que a bruxa não é confiável. Nancy sugere que Ângela só receba doações na conta da fundação. Ela proíbe a enfermeira de aceitar dinheiro efetivo. Nancy sugere que Ângela colecione recibos. Ela informa Ângela também que todos os centavos devem ser registrados. Félix toma café da manhã com Samantha. Ela faz perguntas sobre o corpo de Jerônimo. Félix sugere que Samantha se poupe dos detalhes macabros. Ele conta para a patroa que o segredo dela está bem guardado. Samantha pede para Félix agir contra Ângela. Ele a informa que vai fazer todos os moradores da vila sofrer. Samantha oferece ajuda para Félix. Ele pede mais comida para Dalva. Ângela liga para Samantha e pede para conversar com a rival pessoalmente. Ângela informa a Samantha que tem uma mensagem de Geraldo. A escandalosa não se interessa. Ângela sugere que Samantha fique a par das novidades do hospital. Samantha perde a paciência e avisa a Félix que não pretende ver Ângela. O marginal sugere que a patroa vá ao encontro de Ângela. Abel chega em sua casa e se benze. Ele estranha a ausência dos demais. Guigo também. Luiz, Adela, Oscar e Ed surpreendem Abel. A empregada mostra um bolo para Abel. Nancy namora com o mecânico. Guigo os aparta. Estrelinha aparece e conta para Guigo que vai continuar morando na vila. Eles comemoram. Abel planeja comer o bolo sozinho. Ângela encontra Afonso e relata que o apoio dele é muito importante. Afonso fala para Ângela que quer melhorar as condições médicas do país. A enfermeira fala para o empresário que não há hospital em Real do Mar. Ele lamenta. Ângela relata para Afonso que eles vão beneficiar muitos carentes. Ele abre o cofre. Afonso pede para Ângela contar o dinheiro efetivo. Ela prepara o recibo. Abel comenta com Nancy que nunca havia tido uma festa surpresa. Ela conta para ele que teve a ajuda dos amigos. Abel relata que Nancy melhorou a sua vida. Ele deseja o nascimento do filho. Abel relata que Nancy é seu grande amor. Ele a emociona. Mayra conta para Leonardo que Garcia quer vê-lo. O inspetor encontra o bonitão. Garcia conta para Leonardo que ainda não encontrou a carta que estava com Samantha. O médico lamenta. Garcia sugere que Leonardo converse com Júlio. O inspetor conta para o gostosão que Jerônimo pode estar morto. Leonardo descobre que um corpo estrangulado e desfigurado foi encontrado.
Ângela entrega o dinheiro para Mirtes. Ela pede o recibo para Víbora. Mirtes assina o documento e fala para Ângela que elas sempre devem agir com clareza. Mirtes insinua que Ângela já perdeu Leonardo. Ângela evita o assunto. Mirtes lembra que Ângela não pode destruir uma família. Ela exige que Ângela não tire o pai da criança. Geraldo lê a carta que escreveu e relata que precisa tomar uma decisão. Geraldo assina a carta e garante que nunca vai deixar de amar Samantha. Salma mostra as suas compras para Leonardo. Ele é falso com ela e sugere que ela se organize. Salma admite que adora gastar. Leonardo insinua que Salma não está empenhada na faculdade. Ela garante que tem tempo para tudo. Salma tenta beijar Leonardo, mas ele se esquiva só de nojo. Ela o chama de idiota. Leonardo lembra que eles estão juntos só pela criança. Ela volta a relatar que o marido não vai conhecer a filha. Salma recolhe os seus pertences. Clarinha pede para Álvaro se animar. Ele continua tristonho. Clarinha relembra que Álvaro nunca a deixou sozinha. Ela relata que ele precisa aprender a viver com a cegueira. Geraldo ressalta que Samantha foi a maior bênção que teve na vida. Ele relembra que Beatriz sempre se orgulhou da filha e que está pagando caro agora por ter mimado ela. Ele acredita que estragou a vida da vilã. Geraldo avisa que agiu tarde demais para deter Samantha e sofre com o desamor da filha. Geraldo lamenta por Samantha odiá-lo e decide se afastar dela. Geraldo acredita que Samantha será feliz durante sua ausência. Júlio encontra Leonardo, que fala para o capitão que não está disposto a se reconciliar com ele. Léo exige que Júlio fale tudo sobre Mirtes. O capitão conta para o filho que não tem nenhuma novidade. Leonardo esfrega na cara de Júlio que Sandro sempre será seu pai. Júlio levanta a bandeira branca para Léo, que continua raivoso, e exige que ele desembuche logo de uma vez por todas, porque tem que conhecer a verdadeira Mirtes. Léo cobra uma resposta de Júlio. Júlio revela para Leonardo que Mirtes foi uma prostituta e escolheu o partido que tinha mais dinheiro. Leonardo quase tem um troço. Leonardo confronta Júlio e pede para o capitão ser claro. Júlio abre os olhos de Leonardo. Léo comprova que Mirtes era prostituta e dá um soco em Júlio. Léo chama o pai de baixo. Júlio garante que não está mentindo. Léo cai no choro, enquanto Júlio garante também que Mirtes é capaz de tudo para ser rica. Ângela e Adela cuidam de Josué. Elas percebem que o bebê está muito bem. Adela comenta com Ângela que Geraldo continua disposto a partir. A cozinheira informa a filha que foi convidada para viajar com o viúvo. Adela relata que não quer deixar Ângela sozinha. Ângela pede para a mãe não se preocupar com ela e garante que ela precisa ser feliz. Adela ressalta que Josué precisa de cuidados. Ângela fala para a mãe que sabe se virar sozinha. Adela abre a mão da própria felicidade. Álvaro tateia a sala com a bengala. Ele é guiado pela voz de Clarinha. Álvaro percebe que a filha não está bem e pede para que ela desabafe. Clarinha conta para Álvaro que Sebastião enviou o projeto para o concurso. A jovem sente medo de ganhar a competição. Clarinha relata que Álvaro precisa dela. Ele sugere que a filha foque em sua vida. Clarinha relata para Álvaro que não vai abandoná-lo no pior momento. Ele reitera que a filha precisa voar. Clarinha cita a Dário. Álvaro relata que o pediatra não era um bom partido para a filha. Álvaro apoia Clarinha e garante que vai passar a agir como um bom pai. Clarinha fica emocionada e o abraça. Sebastião vê a cena e sorri. Geraldo entrega a carta para Ângela. Ela sugere que ele não leve o plano adiante. Geraldo não desiste de sua decisão. Ele fala para Ângela que só precisa de um abraço e recebe. Júlio obriga Leonardo a se tranquilizar. Léo volta a reclamar que sua vida foi uma mentira. Ele acha que o geraram acidentalmente. Júlio garante para o filho que amou Mirtes. Léo percebe que tem uma mãe horrível. Ele ressalta que Sandro foi enganado. Júlio relembra a Leonardo que o falecido o amou. O capitão fala para o médico que Sandro o amaria em qualquer circunstância. Os dois elogiam o falecido. Júlio lembra que Mirtes não o deixou ser pai. O médico fala para o capitão que já é tarde para mudar a vida deles. Júlio comenta com Leonardo que Mirtes não suportava a pobreza e sugere que ele confronte a vagabunda. Júlio insinua para Léo que a carta pode conter mais verdades obscuras sobre Mirtes.
Ele sugere que o filho cicatrize suas feridas. Leonardo fala para Júlio que quer ficar sozinho. O médico volta a sofrer. Ângela vai à mansão e entrega a carta de Geraldo para Samantha. Ângela revela para a Mascarada que Geraldo vai deixar o comando do hospital. Samantha exige saber que armadilha é essa e as duas discutem. Samantha proíbe Ângela de pisar os pés na mansão. Ângela avisa a bruxa que Geraldo vai se desfazer das ações. E Samantha não entende nada. Ela quer saber quem vai herdar as ações do pai. Félix encontra o baixinho na vila. O marginal descobre que Abel e Estrela já estão no cortiço. O baixinho da vila entrega as notificações judiciais que escondeu para Félix. O marginal exige que o cúmplice continue calado. Samantha acredita que Ângela está tramando alguma coisa. Ângela avisa a imunda que vai ter uma reunião no conselho e exige que ela apareça lá. Ângela lembra que ninguém suporta Samantha e garante que não tem um pingo de medo dela. Samantha berra com Ângela porque perdeu no argumento. Ângela cita Álvaro para deixar a rival incomodada. Félix nota que as notificações referentes à dívida da vila estão completas. O Nanico informa ao marginal que faz um bom trabalho. O pobretão deseja saber qual será a sua realidade. Félix decide perdoar as dívidas do cúmplice. Ele bate no braço do baixinho, que sai. Samantha se recusa a falar sobre Álvaro. Ângela sugere que a Mascarada cuide do marido. Samantha avisa a Ângela que não vai cuidar de um cego. Ângela avisa que não é obrigada a hospedar Álvaro e revela que ele foi demitido do hospital. Samantha comemora e deseja que Álvaro se afunde na bosta. Ângela sugere que a rival assuma suas obrigações como esposa. Samantha chama Ângela de interesseira. Ângela sugere que a rival reflita e lembra que nem todos são ruins como ela. Ângela reitera que é um martírio respirar o mesmo ar que a imunda. Álvaro chega no hospital. Ângela o leva até a sala de Geraldo. Álvaro é recebido pelos demais. Ele sente uma forte dor de cabeça. Álvaro fala para Geraldo que precisa de constante acompanhamento médico. Ângela decide medicar o bígamo. Nestor começa a reunião. Ele faz uma transferência bancária para a conta do hospital. Nancy verifica o processo. Álvaro devolve o dinheiro que roubou. Geraldo fica satisfeito. Ângela encontra Júlio no corredor. Ele conta para ela que Leonardo está desolado. Júlio acredita que o filho jamais vai perdoá-lo. Ângela entra no consultório de Leonardo, que está aos prantos. Léo fala para Ângela que Mirtes não para de surpreendê-lo e a deixa alarmada. Leonardo conta para Ângela que a mãe foi Kenga. Ele a relata que a mãe o usou para fisgar Sandro. Ângela consola Leonardo e lembra que ele é uma bênção na vida de todos. Ângela abraça o amado e garante que sempre estará no lado dele. Leonardo não sabe qual é o seu lugar no mundo. Ele insinua que até Ângela o traiu. O climinha acaba. Ângela se defende e sugere que Léo não desconte seus problemas nela. Leonardo pede desculpas, mas volta a reclamar por Ângela ter hospedado Álvaro. Eles se estranham. Ângela relembra que Leonardo também mora com a esposa e insinua que ele está sendo machista. Nestor conclui a transferência. Ele e Nancy trocam comprovantes. Nestor relembra a Geraldo que o trato obriga o hospital a não processar Álvaro. O viúvo revisa o documento. Ângela volta para a sala, morta de estresse. Geraldo estranha e Ângela disfarça para o papai. Braulio examina Samantha. Ele relata que ela segue evoluindo. Samantha fala para Braulio que continua com dores e pede um medicamento mais forte. Braulio sugere que a feiosa tenha paciência. Ela deseja passar por outra cirurgia. Braulio percebe que Samantha se automedica, mas ela nega. Braulio lembra que Samantha não pode misturar remédio com bebida e a proíbe de tomar uma. Samantha rejeita os conselhos do cirurgião e tenta colocar a máscara de novo. Nélida vê Samantha, que surta. Samantha xinga Nélida e avisa que ninguém pode vê-la. Ed surge com as crianças e brinca com Guigo e Estrelinha. Ed e Estrelinha treinam o pequeno para a apresentação. Guigo canta e Ed finge que o filma. Estrelinha chama o amigo de desafinado. Guigo se incomoda com a roupa. Estrelinha exige que o amigo melhore seu desempenho.
Ed pede para Estrelinha não ser exagerada. Guigo tira o terno e se despenteia. Ed corre atrás do garoto. Estrelinha se diverte. Luz fala para Ângela que deseja a alta de Pablo. Ela comenta com a Beste que segue sem trabalho e que não vai voltar a vender gelatinas, pois tem medo de Félix. Luz relembra que já foi redatora. Ângela sugere que Luz seja assistente ou secretária. Luz conta que Félix sempre a desvalorizou. Ângela acredita que Luz vai conseguir se superar. Nestor leva Álvaro para a vila. O bígamo garante para o advogado que vai se reerguer. Álvaro informa a Nestor que já tem um novo plano para voltar para o topo. Luz também deseja estudar. Ângela sugere que a Beste peça um emprego para Geraldo, mas Luz tem vergonha. Ângela garante que vai ajudá-la. Luz nota que Ângela brigou com Leonardo. Ângela comenta com a amiga que Léo é um poço de ciúmes. Ela revela para Beste também que Álvaro voltou a ser pobre. Abel liga para o patrão e é demitido. Abel xinga o patrão. Adela e Álvaro ficam a sós. Adela informa ao ex-genro que precisa sair. Álvaro resolve ficar com o filho. Adela pede para o bígamo cuidar bem de Josué. Álvaro informa a cozinheira que não é um inútil. Leonardo encontra o nome Úrsula e deduz que a fulana entregou a carta para Mirtes. Batem na porta da casa de Ângela. Álvaro se levanta e é Salma. Ela fala para Álvaro que está às ordens dele. Ele tenta encerrar o pacto. Álvaro fala para Salma que não pretende voltar a agir contra Ângela. Ela o chama de mal agradecido e propõe uma nova aliança a Álvaro, mas ele não aceita. Salma vê Josué e o segura. Ela passeia com o pequeno. Álvaro se irrita. Ele tropeça e cai. Ângela aparece e recupera o filho. Álvaro empurra Salma. Ela vai embora e ele segue desnorteado com dores no braço. Leonardo visita Mirtes e a acusa de se vender por dinheiro. Mirtes dá um tapa na cara de Leonardo. Ele a informa que já foi avisado por Júlio. Mirtes garante que não é uma quenga. Léo esfrega na cara da mãe que já não confia nela. Mirtes relembra a Leonardo que Júlio só quer vingança. Ela sugere que o filho corte relações com o pai biológico. Mirtes insinua que Geraldo está mais cego do que Álvaro. Ele a informa que continua à procura da carta. Mirtes perde a paciência com Léo e fala para o filho que só Sandro quis ser o pai dele. Mirtes inventa que Júlio o renegou e manipula o filho. Leonardo exige que Mirtes não o confunda. Ela corta relações com Léo e ele a chama de descarada, porque ela não tem um pingo de moral para julgar seu ninga. Leonardo também renega Mirtes. Ele lembra que a mãe só o usou para sair da pobreza e a chama de indecente. Mirtes acaba chorando. Ângela faz anotações referentes à fundação. Ela fala para Adela que só arrecadou 110 mil. Adela sugere que a filha administre bem o dinheiro. Ângela lembra que a quantia é insuficiente para o projeto. Adela sugere que Ângela tenha cuidado. A enfermeira guarda os recibos no guarda-roupa. Adela sugere que Ângela use outro esconderijo. Ela pede para a filha guardar os recibos na gaveta de Dona Pura. Ângela pega a chave do móvel e obedece à mãe. Samantha lê a carta de Geraldo. Ela amassa o bilhete e o joga longe. Samantha se entope de comprimidos e bebe. Samantha liga para Álvaro e o chama de maldito e idiota. Samantha culpa Álvaro de todas as tragédias de sua vida. Ele a chama de drogada e encerra a ligação. Samantha tenta ligar para Álvaro de novo, mas ele não atende. Samantha insiste. Álvaro pede para Samantha parar de perturbá-lo e ameaça trocar de número. Samantha garante que Geraldo deixou de amá-la por culpa de Álvaro. Ela se arrepende de tê-lo conhecido. Álvaro lembra que Samantha também foi a sua perdição. Ela bebe todas. Ângela atende Leonardo e ele avisa que está no pátio. Ângela decide ir ao encontro de Leonardo. Adela dorme. Samantha tropeça e quase cai. Mirtes a encontra. Samantha relata que não quer ouvir os conselhos da bruxa. Ela fala para Mirtes que foi deserdada por Geraldo. Samantha deduz que o pai vai entregar as ações para Ângela. Mirtes se revolta e sugere que Samantha levante a cabeça para lutar pelos seus direitos.
Mirtes relembra que Angela não é nada comparada a Samantha. Samantha garante que está disposta a destruir Angela, Geraldo e Álvaro. As vilãs decidem agir. Mirtes percebe que Samantha precisa de um café. Elas se dirigem à cozinha. Leonardo desaba nos braços de Angela. Ele pede colinho para ela, garantindo que precisa dela mais do que nunca.